cadeira aqui à sombra? Não gostas de ir ao banho? Posso tratar-te por tu? Se não me engano, já o fizeste. Na minha turma nós também tratamos as pessoas crescidas por tu. Alguns professores deixam, mas os meus pais proibiram-me. Dizem que é falta de educação, acha que sim? Acho que tem razão. Mas podes tratar-me por tu, eu não digo a ninguém. Não gosta de ir ao banho? Eu acho extraordinário. É extraordinário. A minha professora explicou-nos que não se pode dizer é o máximo a torto e a direito. Mas em certos casos podemos dizer extraordinário. E eu estava para dizer é o máximo, mas eu acho mesmo extraordinário. Concordo contigo, também acho o máximo. Aliás, acho extraordinário. Mas posso ter o prazer de saber com quem estou a falar? Eu chamo-me Isabela, mas todos me tratam por Isabel, com acento no E. Não pronunciam como os italianos que dizem Isabel. Mas tu não és italiana. Claro que sou italianíssima, mas eu gosto como os meus amigos me tratam. É como na TV, sabes? Como dizem Manuel, Sebastian. Então, vai dar um mergulho. É porque não estás motivado. Eu acho que o teu mal é stress. Não podes imaginar o efeito negativo do stress no nosso espírito. E isto li eu num livro que a minha mãe tem na mesinha de cabeceira. Olha, queres que te traga alguma coisa do bar do hotel? Alguma coisa para combater o stress, sei lá. Mas olha, Coca-Cola é que não. Isso nem pensar. Essa aí tens que me explicar. É porque a Coca-Cola e o McDonald's são a desgraça da humanidade. Toda a gente sabe isso. A começar pelos contínuos da nossa escola. Muitas coisas tomas tu. E tem que ser a horas certas. É receita médica. Cá para mim, tantos comprimidos fazem mal. Os italianos fartam-se de tomar comprimidos. Até já disseram isso na televisão. Mas o que importa é adaptar o nosso espírito às forças positivas que existem no universo. Por isso é que temos que evitar certas comidas e certas bebidas. Porque elas transmitem energia negativa, não são naturais, estás a ver? Isabel, posso dizer-te uma coisa aqui só para nós? A Coca-Cola e o McDonald's nunca mandaram ninguém para Auschwitz, para aqueles campos de extermínio que já deves ter ouvido falar na escola, ao passo que os ideais sim. Nunca pensaste nisso, Isabel? Mas esses eram nazis. Uma gente horrível. Perfeitamente de acordo, Isabel. Os nazis eram de facto uma gente horrível. Mas também tinham um ideal, percebes? E fizeram guerra para imporem esse ideal. Do nosso ponto de vista, era um ideal perverso, horrendo. Mas do ponto de vista deles, não. Tinham imensa fé nesse ideal. É preciso ter muito cuidado com os ideais. O que te parece, Isabel? Tenho que pensar nisso. Talvez pense nisso durante o almoço. É meio-dia. Não tarda começam a servir. Não vens? Se calhar não. Não estou com muito apetite. Desculpa insistir, mas cá para mim tomas remédios a mais. Todos os italianos tomam remédios a mais. Mas afinal não és italiana, italianíssima. Tu já me fizeste essa pergunta, já te respondi. Sou italianíssima. Talvez ainda mais italiana do que tu. De qualquer maneira, se não fores almoçar ficas a perder. Hoje no hotel é dia de buffet. E depois de todas aquelas coisas croatas que nos têm vindo dado a servir ao longo deste tempo, vão finalmente servir fettuccine alla arrabbiata. Mas ouve, porquê que tomas tantos comprimidos? Não serás por acaso um desses viciados que andam pelas discotecas? Anda, diz-me, eu não vou dizer a ninguém. Muito sinceramente, não sou nenhum desses viciados de discoteca. Quem nos receitou foi um médico. São comprimidos normais, para cortar um pouco o apetite. Só isso, entendes? Também fazem vomitar, já me dei conta. Ontem foste a almoçar e a certa altura levantaste-te e foste a correr para a casa de banho. E quando voltaste, estavas branco como a cal. Eu acho que foste vomitar. Acertaste em cheio. Foi mesmo vomitar. Sabes, é dos comprimidos. Então porquê que os tomas? O discurso é lógico. Só que por um lado fazem-me bem. Por outro fazem-me mal. Talvez os comprimidos sejam um pouco como os ideais. Entendes? Depende das pessoas que os tomam. Eu não os imponho aos outros. Aliás, eu não faço mal a ninguém. Não percebo.
Às vezes é muito difícil compreender os crescidos. Sabes, Isabel, nós os adultos somos estúpidos. Por vezes somos mesmo estúpidos. Seja como for, de vez em quando é mesmo preciso tomar uns comprimidos. Independentemente do facto de sermos ou não italianos. Mas tu, Isabel, que dizes ser italianíssima, importas-te me dizer onde é que nasceste? Repara, não é que seja fundamental. Eu, por exemplo, nasci numa terra que nem aparece no mapa, porque entretanto mudaram-lhe o nome. Não é que seja importante, mas sou italiano. Tanto assim é que fui oficial de militar. E para ser oficial militar tenho que ser italiano. Não achas lógico? E onde é que tu nasceste? Numa terra que inventaram há pouco. Já ouviste falar de Walt Disney? Quando eu era pequenina, vi todos os filmes dele. Pois bem, foi num sítio desses. Num país de fantasia. Feito de cristal, mas de um cristal que é um simples vidro. De um ponto de vista real, fica a norte de Itália, tal como Toscana fica no centro de Itália e Sicília fica no sul. Aliás, hoje em dia a geografia pouco conta, tal como a história. Então da cultura já nem se fala. Hoje em dia aquilo que conta é a fábula. Mas visto que os adultos, além de serem estúpidos, também são complicados, e hoje eu não estou aqui para me armar em complicado, vamos ao que interessa. Quem perguntou primeiro fui eu, mas afinal, de onde é que tu nasceste? Numa aldeiazinha do Peru. Mas tornei-me italiana muito cedo, assim que os meus pais me adotaram. Por isso, sou tão italiana como tu. Isabel, para te falar com franqueza, já tinha percebido que não és ariana como eu. Aliás, eu sou branco como a cal. Tu própria dissestes. Ao passo que tu és um pouco mais morena. Não és de pura raça ariana. Ou seja... É uma raça que não existe. Inventaram uns falsos cientistas. Mas fica sabendo que se a Segunda Guerra Mundial tivesse sido ganha por quem tinha esses ideais, tu agora não estarias aqui. Ou melhor, não estarias em lado nenhum. Porquê? Porque quem não fosse de raça ariana não teria direito a existir, minha querida. E as pessoas como tu, com uma pele um pouco mais escura, que é uma cor realmente linda, sobretudo agora, com um bronzeador dourado, já teriam, sabes? Já teriam o quê? Adiante. Trata-se de uma história muito complicada. E num dia como hoje não vale a pena complicar a nossa vida. Porquê que não vais dar uma bela banhoca antes de ir ao almoço? Oh, posso tratar disso mais tarde. Agora também já não me apetece. E não te ofendas, mas na semana passada, mal dei contigo a ler debaixo do toldo, pensei que havias de ser capaz de me explicar coisas que eu nunca tinha entendido. Achei que havíamos de ter uma daquelas conversas interessantes, que é difícil de ter com os crescidos. Mas afinal ainda foi pior. Estamos a conversar há meia hora e, muito sinceramente, pareces-me um pouco perdido. Sim, terras que não existem, tu metido na guerra, mas ao serviço da paz. Acho que vai para aí uma grande confusão na tua cabeça. E ainda por cima, fiquei sem saber qual era a tua profissão. Consistia em ver os outros a destruir casas ao desafio. Missão bélica de paz é mesmo isso. Aconteceu precisamente aqui. Nesta praia? Desculpa, mas já acho impossível, não te ofendas. Parece-me que dizes estas coisas porque não comes. Quando se fica sem comer, dizem-se coisas esquisitas. Tu estás a desatinar. Desculpa dizer-te isto. O hotel é de primeira categoria, super caro que eu vi os preços. E não podes dizer essas coisas só porque estou na veneta. Não comes, não apanhas sol, não dás um mergulho. Eu acho que tens um problema qualquer. Se calhar precisas de trincar qualquer coisa. Ou beber um belo batido de fruta. Se quiseres eu vou-te buscar. E se tu quiseres mesmo ser simpática, traz-me antes uma Coca-Cola. Tira-me sempre a sede. Eu quero ser simpática. Mas quem não é simpática és tu. Primeiro tens de explicar-me porque vieste de férias precisamente para aqui. Quando isto já esteve em guerra. E andaram a destruir as casas e tu a ver. Isto é mesmo verdade? Pois esteve. Só que na altura ninguém queria saber disso. Agora também não, percebes? As pessoas não gostam de saber que houve guerra nos sítios onde fazem férias. Porque se pensam nisso, dão cabo das férias. Percebes a lógica? Então por que foi que vieste? A minha pergunta tem lógica, se me dás licença. Digamos que é o repouso do guerreiro. Embora o guerreiro não estivesse a fazer guerra, não deixava, por isso, de ser guerreiro, entendes? E o guerreiro
Tem de encontrar um repouso, onde começou por haver guerra. É um clássico. Não te aflijas. Quando eu fico assim, toda a gente se aflige. Isto não passa de uma crise de mudança de idade. É que eu tenho problemas com a mudança de idade. Disse o psicólogo, não sei se estás a perceber. Se levantares a cabeça, talvez perceba melhor. Assim não te ouço bem, Isabel. Gostas da guerra? Não gosto. E tu? Então por que foi que lá andaste? Já te disse que não andei na guerra. Assisti. Mas agora pergunto-te eu. E tu gostas? Eu detesto! Detesto! Mas tu falas como todos os crescidos e isso provoca-me crises de mudança de idade. Porque o ano passado eu não as tinha. Até que na escola explicaram os diversos tipos de guerra. As más e as boas. E tivemos de fazer 3 redações sobre o assunto. E só então me apareceram as crises. Não tenhas pressa em explicar tudo. Fala com calma. Até porque as lâmpadas do halogénio não deixarão arrefecer o teu fettuccine. Ainda não te perguntei em que ano estás. Acabei o 6º. Mas quando acabar o 8º vou para Humanidades. Também, olha, da maneira que aprendo grego. Ótimo. Mas que tens de saber com as tuas crises? Nada. Se calhar. Durante o ano demos César. E também um pouco de Heródoto. E o que interessava saber é se a guerra pode contribuir para a paz. Em história, a questão afinal era esta, percebes? Explica melhor. É que, infelizmente, a guerra às vezes é necessária. Às vezes faz falta para levar a justiça a países onde não há justiça. E um dia chegaram 2 meninos desses países e internaram-nos no hospital da nossa cidade. Quem lhes levava a comer era a minha turma. Ou melhor, era eu. Era eu, a Simone, a Samantha, os melhores da turma, estás a perceber? Continua. O Mohamed é mais ou menos da minha idade e a irmã dele é mais nova. Agora não me lembro do nome dela. Quando entramos no quarto do hospital, o Mohamed não tinha braços e a irmã... A cara da irmã... Se eu te falar nisto, tenho outra crise. Eles vieram com a avó, porque o pai e a mãe morreram quando uma bomba lhes destruiu a casa. E eu deixei cair a bandeja com os kiwis e o tiramisu. Desatei logo a chorar. E depois foi então que apareceram estas crises. Porquê que não dizes nada? Diz qualquer coisa, pareces o meu psicólogo. No meu entender, não te deves preocupar demasiado com isso. Crises de mudança de idade, toda a gente as tem. Cada qual à sua maneira, Isabel. Tu também? Garanto que sim. Apesar da opinião dos médicos. Mas eu acho que estou em plena crise de mudança de idade. Tu estás a brincar. Não, nem pouco, nem mais ou menos. Quantos anos tens? 45. O meu pai também. Mas já me parece um bocadinho tarde para estas crises de mudança de idade. Nem por sombras, Isabel. A idade não para de evoluir. Na vida não fazemos nada se não evoluir. Evoluir não é o verbo correto. Diz evolver. Boa, mas em biologia existe. E de facto, ao evoluir, cada um de nós tem a sua crise. Inclusive os teus pais. Mas como é que sabes isso? Ontem eu vi a tua mãe a falar ao telemóvel com o teu pai. E era fácil de perceber que estavam em plena crise de mudança de idade. Tu andas a espiá-los. Isso não se faz. Desculpa, o teu tolo é ao lado do meu. E a tua mãe falava como se estivesse em casa. Querias que tapasse os ouvidos, Isabel? É que já não vivem juntos. De maneira que eu fiquei com a minha mãe e o Francesco com o meu pai. Um para cada um é o que é justo, disse o juiz. O Francesco nasceu e eles não estavam à espera. Mas eu gosto dele como mais ninguém. Mas às vezes choro de noite. Mas a minha mãe também chora. Já a tenho ouvido. Sabes porquê? É que ela diz que entre ela e o meu pai existem conflitos existenciais. Foi o que eles disseram. Achas que faz sentido? De que maneira?
É uma coisa normal. Conflitos existenciais toda a gente tem. Não está feliz, Isabel. Tu és muito esperto. Mas ainda não me disseste porque é que passas os dias debaixo do toldo. Sabes tudo a meu respeito e de ti não dizes nada. Por que foi que vieste para a praia se passas os dias na espreguiçadeira e a tomar comprimidos? Oh, mas que é isso? Bah, em poucas palavras, digamos que estou à espera do efeito do urânio empobrecido. É uma espera que requer muita paciência, Isabel. Ou seja, Não é fácil de explicar. Efeitos são efeitos. E para tirar conclusões, só resta esperar por eles. e é uma espera muito demorada. Agora nem por isso, penso eu. Um mês? Talvez menos. E entretanto, que fazes tu aqui o dia inteiro debaixo do toldo? Não te aborreces? De maneira nenhuma. Pratico a arte da neflomância. É alguma invenção nova? Não. É uma coisa muito antiga. Imagina que Estrabão fala nisto. Tem a ver com geografia. Mas tu há de estudar Estrabão mais tarde. Até ao 10º ano dá-se quando muito um pouco de Heródoto. Como te aconteceu este ano com a professora de geografia. A geografia é uma coisa muito antiga, querida Isabel. Existe desde sempre. E essa tal coisa é o quê? Chama-se como? Neflomância. Neflomância é uma palavra grega. Néflos significa nuvem e mância, adivinhar. A neflomância é uma arte de adivinhar o futuro, observando as nuvens, ou melhor, a forma das nuvens, porque nesta arte a forma é a substância e por isso eu vim de férias para esta praia, porque um amigo meu da aeronáutica militar, que trabalha em meteorologia, garantiu-me que no Mediterrâneo não existe outra costa como esta, onde basta um instante para as nuvens se formarem no horizonte. Assim como se formam, desaparecem. E é precisamente nesse instante que o verdadeiro neflomante tem de exercitar a sua arte, para compreender aquilo que a forma de determinada nuvem anuncia antes que o vento a dissipe, antes que se transforme em ar transparente e passe a ser céu. Veja aquela nuvenzinha branca ali ao fundo? Segue o meu dedo, Isabel. Mais para a direita, até chegares ao promontório. Eu já vi! Observa bem, concentra-te. A neflomância requer uma intuição rápida, mas a reflexão é indispensável. Não percas a nuvem de vista. Olha, agora abriu-se para os lados, parece que ganhou asas. Borboleta. E uma borboleta só tem um significado, podes ter a certeza. Qual é ele? As pessoas que têm conflitos existenciais deixarão de os ter. As pessoas que estão separadas voltarão a reunir-se e a sua vida terá a graciosidade e o voo de uma borboleta. Estrabão, página 36 do livro principal. Que livro é esse? É o livro principal de Estrabão. O título é esse. Infelizmente nunca foi traduzido em nenhuma língua moderna. Estuda-se no último ano de faculdade, porque só se pode ler em grego antigo. E nunca foi traduzido porquê? Porque as línguas modernas são demasiado apressadas, entendes? Na ânsia de comunicarem, tornam-se sintéticas, perdendo assim o poder de análise. O grego antigo, por exemplo, na declinação dos verbos tem o dual. Nós só temos o plural. E quando dizemos nós, neste caso concreto, eu e tu, podemos designar também muitas pessoas. Ao passo que os gregos antigos, que eram muito exatos, a dar-se o caso de ser só eu e tu, que somos dois, estarmos a fazer ou a dizer alguma coisa, usava-se o dual. Por exemplo, a neflomância daquela nuvem é feita apenas por mim e por ti. Só nós os dois a conhecemos. E para estes casos dá-se o dual. É o máximo! Olha para o outro lado, para o outro lado! É um cirro! Um lindo cirro bebê! Uau. Que não tarda será engolido pelo céu. Os leigos na matéria poderiam confundi-lo com um nimbo. Mas um cirro é um cirro. Tenham lá paciência. E a forma de um cirro não pode ter outro significado senão o seu. E qual é? Depende da forma. Parece-me que está a dividir-se em duas. Olha, dividiu-se mesmo. Parecem duas ovelhas a correr lado a lado. São dois cordeiros cirrinos. E a este respeito também não restam dúvidas. Eu não estou a perceber nada. É fácil.
Um cordeiro isolado representa a evolução da humanidade. Estrabão, página 31 do livro principal. Repara bem, mas quando se divide são duas guerras que progridem em simultâneo. Uma é justa e outra injusta. É impossível distingui-las. O importante é perceber como irão acabar. Qual será o seu futuro? Um desenlace miserável. Tens mesmo a certeza? Quem me tem de dizer és tu. Agora vou fechar os olhos e tu é que tens de interpretar. Olha bem para elas e espera com paciência, mas procura captar o instante, quando não será demasiado tarde. Estão a desfazer-se numa espécie de ovos mexidos. Como quando o rastro dos aviões se esfarrapa. Agora quase desapareceram. É estranho. Quase já não consigo vê-las. Oh, olha, vê tu. Não é preciso, Isabel. Estrabão, página 24 do livro principal. Ele não se enganava. A profecia do fim de todas as guerras fê-la há mais de 2000 anos. Só que até à data ninguém a lera com atenção. E hoje, finalmente, decifrámo-la. Nós os dois nesta praia. Sabes que és mesmo o máximo. Tenho perfeita consciência disso, Isabel. Olha, eu acho é que já são horas de ir para o restaurante. A minha mãe é capaz de já estar à mesa e deve estar preocupada. Podemos continuar a nossa conversa logo à tarde? Não sei. A nefilomância é uma arte muito cansativa. Esta tarde talvez precise de dormir. Caso contrário, não irei jantar. É por isto que tens de tomar tantos remédios? Por causa da nefilomância? O que te parece, Isabel? Responde-te amanhã.